Então, muitíssimo boa noite a todos vocês, meus OABeiros e OABeiras queridos que moram no meu coração. Amo todos para sempre. Estamos aqui para mais uma revisão, né, gente? Hoje vamos falar sobre ética profissional, mais especificamente sobre um dos temas que os alunos têm mais medo de ser cobrado na OAB. Que isso, professor? Um dos temas que os alunos têm mais medo? Sim, gente. A galera morre de medo de cair na prova. E eu vou mostrar para vocês que não é tudo isso. Nós vamos falar sobre órgãos da OAB, tá? Então, nós vamos falar daquelas coisas, quem tem direito a voto, quem tem direito a voz, tudo isso. E então, a aula está imperdível, imperdível mesmo. Só que a gente precisa de duas coisas para a aula ficar mais legal ainda, tá? Quais são essas duas coisas? Gente, primeiro, eu já falei isso várias vezes para vocês que estão aqui no ao vivo, para vocês que estão na aula gravada. Não adianta, gente, só ficar ouvindo o professor, tá? Isso não vai funcionar. Então, você vai ouvir lá no na Netflix. Já falei, né? Na Netflix, na Amazon, no cinema. Aqui não, gente. Aqui você precisa me ouvir e precisa fazer algumas anotações, porque senão você não vai conseguir se concentrar. Principalmente vocês que estão assistindo esse vídeo gravado, porque normalmente quando a aula é gravada, a gente tende a prestar menos atenção ainda, tá bom? Então, pega papel, pega caneta, deixa aí do seu lado, porque nós vamos anotar algumas coisas que são muito, muito, muito importantes. Prometo a vocês trazer dicas relevantes para ajudar todo mundo rumo à aprovação, tá bom? Então, primeira coisa é isso. E a segunda coisa, gente, vocês sabem, eu sempre coloco aqui todas as minhas energias para que a gente deixe essa aula muito, muito, muito mais legal. Então, eu vou dar 100% do meu esforço, mas eu preciso também que vocês aí, do ao vivo, e vocês do gravado, deem também 100% do seu esforço. Então, gente, não abandona a aula no meio, mesmo que você estiver, às vezes, cansado, tá? Fica, a aula está gravada, então você pode assistir mais vezes, mas se concentra aqui. Dê 100% do seu esforço também. E principalmente para o pessoal ao vivo, tá, gente? Quando eu falo dar 100% do esforço de vocês, significa que vocês têm que responder o que eu perguntar, porque isso ajuda muito a aula do professor. E vocês já sabem, né? Eu sou um professor extremamente exigente quanto a isso. Se eu faço pergunta para vocês e vocês não me respondem, eu acho que a aula tá chata, eu acho que a aula tá entediante, e eu acho que vocês não estão gostando da minha aula, e aí vocês vão estragar a minha sexta-feira. Gente, nada de estragar minha sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com pergunta aqui no ao vivo. Gente, eu posso contar com 100% da força de vocês, 100% da força de vontade de vocês? Manda sim para mim aqui no chat e a gente já começa efetivamente a entrar nas matérias. Aí, gente, a Sheila já mandou um 5, um monte de M, é isso aí, é força, é garra, a gente está chegando na reta final da prova e tem que se dedicar mesmo. Valeu, Anderson, Derivone, Fabiane, é isso aí. Então tá, gente, ó, tá, antes da gente falar, eu tenho que só deixar um recado aqui rapidinho, óbvio, por conta do YouTube, tá? Então, se você não está inscrito ainda no canal do professor, se inscreve, nós temos vários vídeos aqui, muita coisa que vai te ajudar no exame de ordem. Então, às vezes você esqueceu algum vídeo, ele vai te avisar, então se inscreva no meu canal e, óbvio, curta a aula de hoje, tá? Deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito, muito o professor a atingir um público maior. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O tema de hoje que a gente se propôs a estudar é a respeito dos órgãos da OAB, tá? E para a gente começar a estudar órgãos da OAB, a gente já vai começar com o desenho, tá bom? Pessoal, existe basicamente 4 órgãos da OAB que a gente vai começar, como eu falei, fazendo alguns desenhos. Pessoal, eu preciso que você desenhe exatamente, deixa eu só tirar a cara de vocês aqui da minha frente. Eu preciso que vocês desenhem exatamente da forma com que eu fizer aqui. Então você vai desenhar o seguinte, gente, vamos lá. Desenhar o seguinte, ó, pega lá o seu lápis e você vai colocar assim, ó, CF, Conselho Federal. CF, Conselho Federal. Abaixo do Conselho Federal, você vai escrever CS, que é o Conselho Seccional da OAB. Então, Conselho Federal da OAB, Conselho Seccional da OAB,
Ao lado, pessoal, precisa ser exatamente assim, porque senão você vai errar os exercícios da prova, tá? Ao lado, você vai escrever subs, tá? Subs, que é a subseção da OAB, e abaixo aqui do conselho seccional, você vai desenhar a caixa de assistência dos advogados, tá? CAA. Então é isso. Conselho Federal, Conselho Seccional, subs e Caixa de Assistência dos Advogados, tá bom? Então, esses, gente, são os órgãos que compõem a OAB como um todo. Então, esses são os principais órgãos que nós temos que compõem a OAB. O que nós temos que trazer de destaque deles aqui? Gente, para ficar mais fácil de você entender, uma forma didática, tá? Não tão legalmente falando, mas para que você consiga entender isso e acertar a sua questão na prova, você vai vincular mais ou menos ao seguinte. Então, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Você vai vincular o Conselho Federal à União. Quase igual, tá? Então, por exemplo, ele vai ter sede lá na capital do país. A jurisdição do Conselho Federal, gente, vai ser em todo o Brasil. Então, o Conselho Federal, ele vai seguir basicamente as regras da União, ok? O Conselho Seccional, gente, você vai lembrar dos estados. Estados. Vai ser como se fossem os estados, gente. Então, quer dizer, cada estado do Brasil vai ter um conselho seccional. Qual que é a jurisdição do conselho seccional, gente? Depende. O conselho seccional de São Paulo, a jurisdição é o estado de São Paulo. O conselho seccional do Rio, a jurisdição é do Rio de Janeiro. O conselho seccional da Bahia, a jurisdição é da Bahia. Eu aproveito aqui também para que você escreva, para eu saber de onde você é. Então, escreva aí, pessoal que está no online, no chat, eu quero saber de onde você é. E também você que está assistindo assistindo essa aula gravada, comente para mim. Eu quero saber onde você está, para a gente se comunicar melhor. Então, conselho seccional, gente, nós iremos pensar nos estados. Agora, toma cuidado, tá? Porque eu já vou deixar um alerta aqui. A subseção, e você já vai escrever isso aí, você não vai, Miguelópolis, seja bem-vindo, Júnior. Você não vai pensar em município, tá? Município. Como essa aula é uma aula de revisão, então eu vou lembrando algumas coisas e eu vou falando para você, tá? Então, gente, subseção você não vai lembrar de município. Por quê? A subseção, ela pode ter uma jurisdição de um município ou uma cidade. Ela pode ter jurisdição de parte Brasília, isso aí, Patrícia São Joaquim da Barra. Ela pode ter jurisdição, gente, de parte de uma cidade, tá? Então, parte, pense em São Paulo, gente. Não existe só uma subseção em São Paulo. Sempre subseção do Tatuapé, subseção da Moca, subseção da Lapa, subseção de Itaquera. Então, é parte de uma cidade. Nunca, gente, olha para mim, nunca mesmo, tá? Nunca vinculem subseção à cidade. Então, subseção vai ser uma parte ou uma cidade inteira, ou parte de uma cidade, ou mais de uma cidade. Isso tem que estar anotado aí no seu caderno para você nunca mais esquecer, tá bom? Então, cidade ou parte de uma cidade, ou então mais de uma cidade. Fechou, professor? E a caixa de assistência? A gente vai falar mais para frente, tá? Mas olha o nome, a caixa de assistência, tá? É um órgão que vai auxiliar os advogados. Então, por exemplo, gente, na caixa, ela vai cuidar da previdência privada, dos advogados, tá bom? A caixa vai cuidar, por exemplo, de livros mais baratos, vai cuidar, por exemplo, questões de farmácia, tá? Então, a Caixa, ele é um órgão que vai auxiliar os advogados. Beleza, professor, tudo bem? Eu preciso de algumas dicas mais específicas. Gente, olha o que eu vou falar aqui agora. Presta muita atenção. Todo mundo que está aqui, eu vou pegar outra cor, vou pegar o roxo. Todo mundo que está desse lado... Nossa, o roxo ficou ruim pra caramba. Achei que esse roxo era melhor. Todo mundo que está aqui, ó, gente, todo mundo que está aqui, você vai anotar aí. Possui personalidade jurídica própria. Tá bom? Então, eu vou perguntar e você responde mentalmente. Conselho Federal da OAB tem personalidade jurídica própria? Responde? Sim, perfeito.
Conselho Seccional da OAB tem personalidade jurídica própria? Sim, perfeito. E a Caixa de Assistência dos Advogados tem personalidade jurídica própria? Sim, perfeito. Acertou todas as respostas. Agora, mentalmente, pessoal, as subseções. Anota aí, elas têm personalidade jurídica própria? Não. Então, subseção não tem personalidade jurídica própria. Quem quiser anotar, olha aqui, ó, ela é uma longa manus. Ela vai ajudar a seccional. Então, pelo amor de Deus, subseção não tem personalidade jurídica própria. Quem tem personalidade jurídica é Conselho Federal, é o Conselho Seccional e é a Caixa de Assistência dos Advogados. A gente vai estudar uma por uma, tomara que dê tempo aqui, mas se precisar, a gente coloca outra aula mais para frente, tá bom? Beleza, gente? Fechou. Então, deixa eu apagar aqui o que nós anotamos. Apaga tudo. Lindo, maravilhoso. E volta aqui para mim. Pessoal, o que eu quero chamar a sua atenção agora? Na OAB como um todo, tá? Na OAB como um todo. Algumas dicas da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E não falando especificamente, tá? Não falando especificamente de nenhum órgão. Pessoal, o que você tem que anotar aí? Primeiro, eu quero que você leia com atenção depois, quando terminar a aula, não agora, o artigo 44 do Estatuto da OAB. Artigo 44 do Estatuto da OAB. O artigo 44, ele vai tratar das finalidades, olha para mim, das finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, gente, você vai ver lá no artigo 44 que nós temos basicamente duas finalidades. Então, nós, na verdade, a OAB, perdão, ela tem duas finalidades. Uma finalidade que nós chamamos de interna e uma finalidade que nós chamamos de finalidade externa. Como assim, professor? Gente, você vai ver, e eu deixei aqui na minha tela, tá? Para ler, para a gente não perder nada. A finalidade externa da OAB, então a finalidade externa da OAB está lá no inciso 1. Então ele fala, por exemplo, ó, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis. Então veja, gente, que isso aqui não está ligado efetivamente à nossa profissão como advogado. Ah, que você vai virar advogado. Eu quero que você vire advogado. Vocês já sabem, eu quero fazer audiência com vocês. Então, eu quero que a OAB cuide de vocês. Mas essa finalidade externa é para um público geral. Então, não é só para os advogados. A OAB, gente, ela é um órgão de classe que não vai cuidar de situações só para o advogado, tá? Então, lembrem, às vezes vai ter lá impeachment. A OAB vai falar, ela vai se posicionar. Então, são finalidades externas da Ordem dos Advogados do Brasil. E o que vem a ser as finalidades internas? Está lá no inciso 2, ó, promover com exclusividade a representação, a defesa e a seleção e a disciplina dos advogados. Então, a parte interna da OAB é efetivamente essa função de defender os advogados. Então, tem que ficar claro isso. Atividade externa que a OAB possui, basicamente, ela precisa defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. E a finalidade interna, a OAB obrigatoriamente vai representar e defender nós, a nossa classe de advogados. Beleza? Fechou? Tranquilo, então, por favor, não se esqueça de ler o artigo 44 da OAB, ele tem muita chance de cair na sua prova. Próximo artigo que eu vou deixar aqui também, que eu preciso que você leia, muito importante, é o artigo 45, tá? O artigo 45. E mais especificamente o parágrafo 5º do artigo 45 do Estatuto da OAB. E ele vai trazer lá para nós, gente, que a OAB, tá? Todos os órgãos da OAB, então todos que nós vimos, todos os órgãos da OAB, eles têm imunidade tributária. Do jeitinho que está escrito lá, tá? Eles têm imunidade tributária de bens, rendas e serviços. Então, por exemplo, vamos lá, pessoal aqui do chat, preciso da ajuda de vocês. Pessoal, presta atenção na minha pergunta. O prédio da OAB São Paulo, paga IPTU, gente? O prédio da OAB São Paulo paga IPTU? O que você vai responder na sua prova? Vai, vamos. Prédio da OAB São Paulo, gente. Paga IPTU? O que você vai pôr na sua prova? O que vocês vão colocar na prova?
Vão pôr que não, gente. Imunidade, tá? Não paga. O carro da OAB, gente, paga IPVA? Não, pessoal. Não tem imunidade, tá bom? Então, ter imunidade significa que eles não vão pagar aí os impostos. Ah, professor, mas e o advogado? Não, gente, pelo amor de Deus, aí nós temos que pagar tudo bonitinho, tá? Tem que pagar imposto de renda, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar IPTU, vai pagar tudo, tá bom? Vai pagar tudo. Taxa, sim. Então, imunidade tributária, bens, rendas e serviços. Se eu não me engano, essa situação acho que foi pouquíssimo cobrada na OAB. Sheila, perfeito o seu raciocínio. Agora vamos lá. Vamos agora partir para o estudo específico dos órgãos. O primeiro órgão que a gente precisa estudar é o Conselho Federal. Então, eu vou pegar aqui a minha lousa em branco, tá? Pegar a minha lousa em branco e nós vamos estudar a respeito do Conselho Federal. Então, anota aí, Conselho Federal. Opa, estou com esse ruim aqui. Deixa eu pegar o outro. Pegar o vermelho. Conselho Federal. Então, vai lá, CF. Pessoal, duas coisas nós já falamos importantes sobre o Conselho Federal. Primeiro, que ele vai ter sede sempre na capital nacional. Então, se algum dia acontecer da capital nacional mudar para outra cidade, efetivamente o Conselho Federal também precisa mudar, tá bom? Então, o Conselho Federal tem sede sempre na capital nacional. Segunda coisa, tá? Segunda coisa que vocês precisam ter noção, que a jurisdição, quer dizer, a jurisdição do Conselho Federal é o país todo, o Brasil inteiro, e nós já falamos disso. E sempre, gente, olha só, presta muita atenção no que eu vou falar agora, eu vou chegar pertinho de você, tá? Sempre, gente, quando falar de órgãos da OAB, existem duas coisas que são extremamente importantes e que você tem que saber, e principalmente do Conselho Federal e do Conselho Seccional. Ademir, tudo bem? Principalmente do Conselho Federal e do Conselho Seccional. Pessoal, olha só, sempre que falarmos de órgãos da OAB, você precisa primeiro saber a sua composição. Composição, tá? Então, primeira coisa que nós vamos estudar aqui é a composição do Conselho Federal. E a segunda coisa que nós vamos estudar aqui é a respeito, tá, da votação. Voto. Então, nós temos que saber quem compõe e depois nós temos que saber a situação de voz e voto. Fechou? Eu juro, gente, que ao final dessa aula você vai sair sabendo essa porcaria. Se você prestar atenção, tá? Se você estiver viajando aí, óbvio, aí você não vai conseguir compreender. Então, vamos lá, gente, sobre a composição do Conselho Federal. Você vai ler, simples, gente, um artigo 51 do Estatuto da OAB. EOAB. Artigo 51 do Estatuto da OAB, deixa feio assim mesmo, não tem problema. Ele vai dizer o seguinte, gente, que o Conselho Federal da OAB é composto, tá, por dois tipos principais de pessoas. E é só isso, se você guardar para a prova, eu já estou muitíssimo feliz. Então, vou pegar o azulzinho aqui. Gente, primeiro tipo de pessoa que compõe o Conselho Federal da OAB. Anota aí, são os conselheiros, pelo amor de Deus, conselheiros federais eleitos. Conselheiros federais eleitos. Tá? Então anota, gente, anota. Conselheiros federais eleitos. Já já eu vou te fazer pergunta, você vai ter que responder. Segundo tipo de pessoa que compõe o Conselho Federal são os ex-presidentes. Ex-presidentes. Gente, olha para mim aqui, prepara o seu teclado, já pega o seu celular na mão e me responda o seguinte. Ó, eu anotei para você, hein? Tá aqui anotado aqui, ó, do meu lado. Gente, a minha pergunta é a seguinte: ex-presidente do Conselho Federal da OAB compõe o Conselho Federal? E aí, gente, olha a minha pergunta. Ex-presidente do Conselho Federal da OAB compõe o Conselho Federal? Vamos respondendo. Responde aí.
Responde. Olha, sem dúvida, gente, taca-lhe pau nessa resposta. Com toda força. Isso mesmo. Sim, gente, compõe, tá? Se ele vai ter direito à voz e voto, isso é outra coisa, gente. Isso é outra coisa. Porque, ó, são matérias distintas. Primeiro eu tô falando de composição, tá bom? Então, quem compõe o Conselho Federal? Os conselheiros federais eleitos e ex-presidentes do Conselho Federal. Como membro, quem quiser anotar aí, como membros honorários vitalícios. Membros honorários vitalícios. Beleza, fechou aqui, gente. Agora, ó, cuidado com um pega de prova, tá, gente? E se a pessoa foi, por exemplo, se a pessoa foi, gente, ex-presidente do Conselho Seccional de São Paulo. Do Conselho Seccional de São Paulo. Ex-presidente do Conselho Seccional de São Paulo. Então, por exemplo, o Caio, aqui de São Paulo. Ex-presidente. Ele compõe, gente, o Conselho Federal. Ó, presta atenção nesse pega. Não tem como, gente. Porque aqui, ó, eu estou falando de Conselho Federal. E aqui eu estou dizendo que ele é ex-presidente do Conselho Seccional. Então, toma cuidado com o seccional, federal. Presta atenção na leitura, se isso for cobrado na sua prova. Tranquilo. O que mais que eu preciso te explicar sobre a composição do Conselho Federal? Eu vou desenhar, gente, para ficar mais fácil, tá? Como é que funciona aí, gente, o Conselho Federal? O Conselho Federal, esses conselheiros, deixa eu pegar aqui o vermelho, esses conselheiros, gente, aqui, ó, eles vão ser divididos em delegações. Depois eu vou ter que apagar isso, tá? Então você anota aí comigo. Os conselheiros federais vão ser divididos em delegações. O que são delegações, gente? Pessoal, nada mais é, pensa numa bancada, tá? Pensa numa bancada. Então, eu tenho lá no Conselho Federal da OAB várias bancadas, uma para cada delegação. A delegação, gente, nada mais é do que o Estado. Então, cada Estado tem uma delegação. Põe isso. Anota para você não errar. Cada Estado tem uma delegação. Estou fazendo várias bancadas aqui para ficar mais fácil para você, tá? Todos os estados têm uma delegação. Professor, todos os estados, todos os estados têm uma delegação. E cada delegação dessa, então, gente, ela é composta por 3 conselheiros federais. Professor, como assim? Vamos lá, gente. Vamos imaginar que essa delegação aqui, ó, é de São Paulo, tá? Pessoal, a delegação de São Paulo vai ter 3 conselheiros federais, tá? Vamos pensar lá. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Esses são os 3 conselheiros federais de São Paulo. Ah, mas tem também Minas Gerais, tá? Então vai lá. O João, o Fábio e o Caio, Minas Gerais. E aí, assim por diante, entenderam? Então, quando chega lá na reunião, gente, do Conselho Federal, vai estar todo mundo sentado, todo mundo com a sua respectiva delegação. E eu sempre falo isso, gente, quando a gente fala composição do Conselho Federal, o que tem que vir na sua cabeça não é o lugar, ó, o lugar de pedra, não é isso. Tem que vir, tá? Tem que vir a reunião, tá? A reunião. A Luane perguntou assim, professor, são até 3 ou obrigatoriamente 3? Não, são 3. A Luane, tem que ser 3. É 3 de cada uma delas. 3 de cada uma delas. Então, pelo amor de Deus, anota isso, cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Fechou? Eu não vou continuar aqui fazendo os nomes, tá, gente? Para não gastar a tela. E eu vou até apagar as outras mesinhas. Pelo amor de Deus, não vai achar que só tem São Paulo e Minas Gerais. Então, ó, vou fazer 3 pontinhos aqui. 1, 2 e 3. Quer dizer que continua para os 27. Então, por aqui, ó, 27. O que é 27, professor? Nós temos 27 delegações, que são os 27 estados. Professor, Distrito Federal, gente, é estado? É estado? É. Então, pronto, acabou, tá? Tem delegação. Ficou claro isso? Tranquilo? Beleza, vamos continuar. Agora, o que você tem que entender, gente? Você precisa entender que lá no Conselho Federal vão ser tomadas algumas decisões, tá bom? Como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, tá? Sobre o impeachment. Então, imagina lá, gente, pelo amor de Deus,
Zero reação política, tá? Eu odeio política, não gosto de falar disso de forma nenhuma, mas é que para você entender vai ficar mais fácil. Vamos imaginar que esteja em votação se vai pedir o impeachment do presidente Bolsonaro ou não. Então imagina que a votação seja essa: impeachment do presidente Bolsonaro ou não. Gente, o Conselho Federal, quem é o presidente, que é o Felipe Santa Cruz, ele não vai decidir sozinho, tá? Agora não é mais o Felipe Santa Cruz, né? É o que organizava a prova da OAB, esqueci. Enfim, o presidente, gente, do Conselho Federal, ele não vai decidir sozinho. Ah, não, eu quero sim, eu quero fazer o impeachment do Bolsonaro. Não, pessoal, não é assim que funciona. Eles vão votar. Então, nós vamos ter uma votação, por isso que é importante você saber, uma votação dentro do Conselho Federal dos conselheiros para decidirem se a OAB vai apoiar o impeachment do Bolsonaro ou não. Gente, ficou claro isso? Entenderam por que vocês têm que saber o que é essa votação? Porque o Conselho Federal da OAB, ele tem algumas obrigações, ele tem algumas competências que ele tem que tomar. Só que ele não toma sozinho, ele toma através de votação. Agora o Simonetti, isso mesmo, é o Simonetti, Beto Simonetti, que era o que cuidava da OAB no ano passado. Beleza, fechou, gente, tranquilo. O que você precisa saber, gente, sobre essa votação? Primeira coisa muito importante, então eu vou pôr aqui, ó, como asterisco, como asterisco. Gente, você vai escrever o seguinte, olha só, o seguinte, você vai escrever assim, ó, o voto é dado por delegação. O voto é dado por delegação. Vou escrever só assim, ó, voto por delegação. Eu vou ficar falando várias vezes isso na sua cabeça, tá, gente? Voto por delegação. Voto por delegação. Voto por delegação. Como assim, professor? O que significa dizer que esse voto é por delegação, pelo amor de Deus? Gente, é simples. Olha só, vamos lá, ver se você está entendendo. Responde aí na sua cabeça. Quantos votos São Paulo tem lá no Conselho Federal da OAB? Gente, quantos votos? Quantos votos? Ó, um, tá bom? Então, isso que significa dizer que o voto é por delegação. Pessoal, vamos voltar lá no nosso exemplo do presidente Jair Bolsonaro. Gente, São Paulo, a delegação de São Paulo, ela vai ter que votar sim ou não, mas ela tem só um voto. Ué, professor, mas você falou que tinha 3 pessoas lá, né? Então, o Guinho, o José e o Luiz. Não importa se foi 2-1, se foi 3-0, o que foi, gente. Quando chegar a hora de votar, tá? A mesa lá, diretora da OAB, vai perguntar: São Paulo, e aí, como é que você vota? Seu voto é sim ou não? Sim, acabou, um voto. Tá bom? Gente, olha, pelo amor de Deus, pelo amor do Augusto, meu filhinho, tá ali dentro, tá? Não erra isso. O voto no Conselho Federal é tomado por delegação. Vocês querem uma dica? Uma dica que vai fugir dessa regra e que vocês têm que tomar cuidado? Quer? Eu imagino que você queira. Então, olha só. Escreve assim, ó, observação. Observação. Numa próxima aula, a gente vai tratar desse tema, mas já coloca ele aqui. Observação. Você vai escrever o seguinte: na votação, olha essa dica, na votação para diretoria, na votação para diretoria do Conselho Federal, o voto será por conselheiro. Então, se cair na sua prova falando da votação para eleger a diretoria do Conselho Federal, gente, o voto é por delegação? Não. O voto é por conselheiro, tá? Então, o Guinho vai ter um voto, o Zezinho vai ter outro voto e o Luizinho vai ter outro voto. Não é mais por delegação. Só qual que é a regra? A regra que você vai guardar na sua cabeça é que o voto no Conselho Federal é por delegação. Exceção é se houver a votação para a diretoria do Conselho Federal. Aí o voto é por conselheiro. Gente, todo mundo entendeu essa minha dica? Pode entender aí para mim no chat. Ó, eu falei que quem não tivesse na aula ia perder porque o negócio hoje
É bombástico. Perfeito, obrigado, Tauana, Sheila, show de bola. Agora vamos lá para a coisa mais chata que os alunos mais odeiam, mas cai muito na prova da OAB, tá? Que é quem pode votar. Quem tem direito a voto e quem tem direito à voz. Antes de te explicar, para a gente colocar uma regra aqui para ficar mais fácil na sua prova, o que eu preciso colocar, pôr aí na sua cabeça para você nunca mais esquecer, tá, gente? Olha só, o que quer dizer? O que quer dizer que a pessoa tem direito à voz em uma reunião do Conselho Federal? Significa dizer, gente, que ela pode abrir o microfone e falar. Isso é simples. Olha só, quem está aqui na aula ao vivo, gente, tem direito à voz na minha aula? Olha só, quem está aqui ao vivo, tem direito à voz na minha aula? Não. Por que não tem direito à voz? Tem que me mandar por chat, tá bom? Eles não vão poder abrir o microfone e falar. Então, quando eu passo a dizer que determinado tipo de pessoa que compõe ou que está lá no Conselho Federal da OAB tem direito à voz, significa, gente, que ele vai poder falar. E, gente, é falar mesmo, tá? Ele vai opinar. Olha, vocês estão achando que é por esse caminho? Não, mas eu entendo que é melhor por outro caminho. Isso é ter direito à voz. Agora, o que é ter direito a voto? Pessoal, é simples. Quem tem direito a voto, ele vai participar justamente da votação. Então, ele vai falar sim ou não. O que tem direito à voz não vai falar nada. E por óbvio, gente, por óbvio, que quem tem direito ao voto também tem direito à voz. Beleza? Então, quando eu falar aqui, a partir de agora, ó, fulano tem direito a voto, fulano tem direito a voto, fulano tem direito a voto. O que eu quero que você entenda, que quando eu digo que tem direito a voto, significa dizer que ele tem direito a voto e voz. Agora, voz não, ele só tem direito a voz. Fechou? Qual que é a regra que eu quero trazer para você? Gente, o que mais cai na OAB é a regra, tá? Nesse caso é a regra. A regra é a seguinte, gente, anota aí. Quem é eleito tem direito a voto. Quem é eleito tem direito a voto. E quem é ex só palpita, né, gente? Quem é ex não decide nada, só palpita, só tem direito a voz. Tá bom? Tá bom? Pessoal do chat, me ajuda então. Olha lá. O ex-presidente do Conselho Federal, tá? O Felipe Santa Cruz. Aí, gente, o Felipe Santa Cruz é ex-presidente do Conselho Federal da OAB, tá? E ele tá lá participando da reunião do Conselho Federal. Ele tem direito a voto, gente? O ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, tem direito a voto na reunião atual do Conselho Federal da OAB? Tem? Tem? Não tem? Não tem, gente. Não tem, perfeito. Agora, olha o pega, ele integra, gente, olha só, ele integra o Conselho Federal da OAB? Vamos ver se vocês vão acertar. Ele integra? Sim, sim, entenderam, gente? Olha esse pega, é muito grande, tem muito aluno que confunde isso. Então, o ex-presidente, ele só tem direito à voz, só tem direito à voz, ele não pode votar, mas ele integra o Conselho Federal. Promete, gente, jura por Deus, vocês não vão errar isso, tá? Jura por Deus. Só que, óbvio, que eu tenho que trazer mais algumas considerações para vocês, tá? Que seriam alguns pontos a mais que podem cair na sua prova. Então, além do ex-presidente só ter direito à voz, eu vou trazer aqui para vocês, gente, mais pessoas, tá? Que têm direito à voz se participarem da reunião do Conselho Federal, tá? Anota aí, pelo amor de Deus. Os presidentes de seccional. Então, todos os presidentes de seccional, a Patrícia Vanzolini, tá? Professora Patrícia Vanzolini, se ela estiver lá no Conselho Federal, ela é a presidente do Conselho da seccional da OAB, São Paulo. Se ela estiver na reunião do Conselho Federal, ela, pode abrir o microfone e falar. Ela pode votar, gente? Não. Quem vota são os conselheiros federais. Ela não vota, mas ela tem direito à voz. Então, primeira pessoa que você vai anotar aí, que tem problema, tá? Se cair na sua OAB, você não pode errar, é o presidente de seccional. O presidente de seccional está lá no Conselho Federal, ele efetivamente tem direito à voz, tá bom?
O eleito tem direito a voto e voz. Sim, claro, claro. Quem é eleito, gente, é voto e voto. Só que eleito aqui, ó, pelo amor de Deus, Coelho, cuidado, tá? Esse eleito aqui, gente, é eleito para o Conselho Federal. O presidente de seccional, ele não foi eleito para o Conselho Federal, ele foi eleito para o seccional. Então não pode confundir. Fechou? Não pode confundir. Coelho, beleza? Tá ok para mim. Além da presidente seccional, o que mais que você tem que anotar? Que é importante. Tcham, 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 tcham. Vamos lá. Olha só, é uma doideira, gente. Anota assim, ó. Conselheiro federal, então, conselheiro federal, em matéria de interesse específico. Eu já vou te explicar, calma, sem afobação. Eu só quero que você anote. O conselheiro federal, em matéria de interesse específico do seu estado, ele só tem direito a voz. E vamos ver se vocês têm uma cabeça boa aqui. Preciso da ajuda de vocês no chat. Pessoal, vamos imaginar aqui no chat, tá? Que nós somos o conselho seccional, que nós somos conselheiros federais, deixa eu apagar aqui, que nós somos conselheiros federais da delegação de São Paulo, tá? Então, somos conselheiros federais da delegação de São Paulo. E aí, gente, lá no Conselho Federal está sendo votado, olha essa votação, um repasse de 350 milhões de reais para a seccional de São Paulo. Gente, vocês, como conselheiro de São Paulo, vocês iam querer isso, sim ou não? E aí, vocês são conselheiro de São Paulo, está sendo votado lá um repasse de 350. Sim, evidentemente que sim, tá? Então, o que a OAB pegou e fez? Falou o seguinte, olha só, quando está sendo discutido aqui no Conselho Federal algo que é de interesse do seu estado ou da sua seccional, você não vota, porque é óbvio que você vai ter que defender o seu estado. Tá bom? Ficou claro isso? Então, por exemplo, nessa hipótese aqui, a gente não votaria porque é um interesse específico do estado de São Paulo. A gente só tem direito a falar, nós só temos direito à voz. Quando há um interesse específico, não tem direito a voto e somente direito à voz. Ficou claro isso, gente? E tá faltando mais uma coisa só para eu falar para vocês, que é o famigerado e que os alunos adoram, ex-presidente. Você vai pôr um asterisco aí, ele é fora de tudo, tá, gente? Fora da curva, essa pessoa é fora da curva. É o ex-presidente que exerceu seu mandato antes de 94. Professor, antes de 94. Faz tempo, hein? Faz, gente. Lembro lá do Galvão gritando. Tem gente que não era nem nascido aqui. Tem alguém, tá? Tem alguém que tá no chat que é nascido antes de 94? Porque depois eu sei que deve ter um monte. A maioria da... A Luciana, Coelho, não entrega a sua idade, não. Coelho falou que é depois de 94. Ah, tem bastante gente, pessoal. Pessoal mais velho aqui, show de bola. Eu sou de 89. 89. Olha lá, Sheila, a Ana. Então, beleza, gente. Todo mundo viu o Brasil ser tetra. Viu o Galvão gritando. Deixa de bobeira e vamos lá. Gente, então, o que você vai notar lá como asterisco? Ex-presidente que exerceu seu mandato antes de 94. O que acontece com isso, gente? Vocês já viram lá que na lei, na LINDB, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem um artigo que fala que a lei, tá, não pode alterar o ato jurídico perfeito e ela tem obrigação, tá, de atender essas situações. E o que nós tínhamos? Se você pegar hoje o seu Estatuto da OAB, ele vai estar lá escrito que é a Lei 8.906 de 94. Então, presta atenção para você entender e não sair decorando as coisas. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.906 de 94. Antes dessa lei, gente, existia também um Estatuto da OAB, só que ele era um estatuto antes de 94. E adivinha, gente, esse estatuto antes de 94 previa que o ex-presidente, olha que doideira, previa que o ex-presidente podia ter direito ao voto e voz. Então, quer dizer, gente, ele tinha um direito adquirido. Quem foi ex-presidente antes de 94, ele tinha um direito adquirido.
não pode vir o Estatuto Novo, Lei 8.906 de 94, e tirar esse direito adquirido dele. Portanto, lá no final do nosso Estatuto, tá? Lá no final do nosso Estatuto, mais especificamente no artigo 81, está escrito que o ex-presidente, antes de 94, ele tem direito a voto e voz. Voto e voz. Artigo 81 do nosso Estatuto da OAB. Agora, eu quero que você escreva o seguinte no seu caderno. E a última coisa que nós vamos falar sobre o Conselho Federal. Você vai escrever o seguinte no seu caderno, gente. Escreve assim: seu exercício não falar nada, seu exercício não falar nada a respeito do período que a pessoa foi ex-presidente, eu vou considerar depois de 94. Ficou claro? Então, gente, esse exercício fala assim, ó, fulano é ex-presidente da OAB. O que você vai considerar? Que é depois de 94. Agora, se ele fala assim, ó, fulano, vamos pegar o Anderson lá, o Coelho. Coelho foi ex-presidente da OAB no triênio 1991-1994. 1993, né? Então, se falar, ok. Se não falar, gente, pelo amor de Deus, você vai interpretar como sendo depois de 94. Show? Ó, com muito suor, terminamos aí de estudar a respeito do Conselho Federal. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o Conselho Federal? Ó, nossa lousa ficou chique aqui, hein? Gostaram? Deu para decorar, gente? Voto e voz. Quem tem dúvida aí? Show, perfeito. Ó, eu não vou falar, gente, aqui sobre competência do Conselho Federal. Já clareou muito, então tô feliz. Isso aí, Sheila, meu objetivo é esse. Gente, eu não vou falar aqui, tá? Eu não vou falar aqui sobre competência do Conselho Federal, do Conselho Seccional e da subseção. Não vai dar tempo, a gente deixa para uma próxima aula para falar sobre isso, tá? Então, eu vou falar agora direto e vai ser o último assunto da aula, que é o que mais tem caído na prova, a respeito do Conselho Seccional. Isso aí dá tempo. Stephenson, excelente, show de bola, gente. Então, agora você vai apagar, deixa eu apagar aqui a nossa lousa. Dá uma dó, né? Dá um dó, na verdade, de apagar a lousa, mas tá apagado aí. Vamos lá, gente, falar agora do Conselho Seccional. Conselho Seccional. O que é importante do Conselho Seccional, professor? Gente, vamos lá, eu já falei, jurisdição de Conselho Seccional é o Estado. Então, cada Estado, nós temos jurisdição, tá? Ó, importante isso, todos os estados do Brasil, gente, todos os estados têm um Conselho Seccional. Se eles querem criar, agora eu esqueci qual que é o estado que está querendo se separar, acho que é o Maranhão, né? O Maranhão está querendo se separar lá, parece que vai criar outro estado. Se criar um outro estado, gente, automaticamente pimba, o Conselho Federal da OAB vai criar também uma seccional. Então, se tem estado no Brasil, tem que ter seccional. Tem estado, tem que ter seccional. Nós temos uma seccional em cada estado. Isso é importante você colocar aí. O que mais que eu deixei anotado aqui? Ah, tá. Perfeito. A seccional, gente, cuidado com isso, tá? Ela não, olha para mim, ela não é dividida por delegação. A delegação é lá no Conselho Federal. O Conselho Seccional, ele é formado basicamente pela diretoria e os conselheiros seccionais. Gente, pelo amor de Deus, de novo, eu vou te falar isso, tá? Tem que ficar claro na sua cabeça. Não confunda conselheiro federal com conselheiro seccional, o nome é diferente, tá? Um vai ficar lá em Brasília e o outro vai ficar no seu estado. Então, o conselho seccional é formado pela diretoria e pelos conselheiros seccionais. Ah, já sabia que eu estava esquecendo uma coisa.
Volta lá no Conselho Federal, gente, volta lá. Eu adoro quando do nada baixa um trem na minha cabeça e fala, pelo amor de Deus, você esqueceu de falar uma coisa importantíssima. Então, volta lá no Conselho Federal, tá? Volta lá. E eu preciso te falar isso. Eu preciso te falar o seguinte, olha só, presta atenção, que na votação do Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal, vou até apagar o outro aqui para não ter problema. Então, lá na votação do Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal tem voto de qualidade. Voto de qualidade. Voto de qualidade. O que é voto de qualidade, professor? Gente, eu imagino, como é o jeito que está escrito no estatuto, tá? Eu imagino que, como é o jeito que está no estatuto, se perguntar na OAB, ele vai dar essa denominação. Vai escrever lá uma resposta, tá? O presidente do Conselho Federal da OAB tem voto de qualidade. Falou isso? Show de bola, tem voto de qualidade. Agora, eu preciso te explicar o que é, para você entender. Gente, voto de qualidade nada mais é do que aquele voto de Minerva. Ah, professor, já sei, é o sabão em pó lá, que a gente limpa, lava a louça. Não é esse Minerva não, tá? É o voto de desempate. Então, o presidente do Conselho Federal da OAB, gente, só vai votar se houver empate. Uai, professor, mas aí você está de brincadeira, né? Você acabou de me falar que são 27 delegações, como que vai dar empate? Gente, vamos imaginar que, por exemplo, nós temos uma discussão que efetivamente não podem votar as 27 delegações. Nós só podemos votar 26, porque existe ali um interesse específico. Opa, aqui dá para ter empate. Se tiver empate, quem que vai decidir é o presidente do Conselho Federal. Para quem gosta de Big Brother, gente, é quase igual o líder faz lá, né, gente? O líder não vota no confessionário. O líder não vota no confessionário. Só que se empatar a votação no confessionário, ele tem que desempatar. É exatamente isso. Quando a gente pensa no Big Brother, é algo mais tangível para nós, fica mais claro. Fechou? Beleza? Então agora anotou tudo realmente que precisava sobre o Conselho Federal, ficou bem completinho o seu caderno. Vamos voltar para o Conselho Seccional. Conselho Seccional. Pessoal, então a composição a gente já falou, tá? Diretoria e os conselheiros seccionais. Eu quero aqui, eu tenho um artigo que eu tenho medo que caia na sua prova, tá? E você vai anotar aí, é o artigo 106 do Regulamento Geral. Professor, o que esse artigo fala? O artigo 106, ele vai falar quantos conselheiros seccionais nós teremos dentro da seccional, tá bom? Então, olha lá, a gente vai ter pelo menos 30 conselheiros. Então, a gente tem pelo menos 30 conselheiros. E aí, eu vou aumentando, tá? Eu vou aumentando mais um, presta atenção nisso, 30 conselheiros. Aí eu vou aumentando mais um para cada 3.000 advogados inscritos naquela seccional. Então, vamos supor, começa com 30. Opa, se inscreveram mais 3.000 advogados, vai para 31. Ah, se inscreveram mais 3.000 advogados, vai para 32. Até chegar no máximo, tá? Que é o que nós temos em São Paulo hoje, 80 conselheiros seccionais. Onde está isso? Lá, artigo 106. Isso nunca caiu na OAB, tá? Nunca caiu, mas é um tema lá que eu tenho meus medos de ser cobrado. Número de conselheiros seccionais, pelo menos 30 e no máximo 80. Show? Beleza. E aí, a gente vai para o seguinte, né? A gente vai para aquela nossa pergunta. Gente, dentro do conselho seccional, a lógica que nós utilizaremos vai ser basicamente a da composição, basicamente a do Conselho Federal. Então, compõe o Conselho Federal, além da diretoria e os conselheiros seccionais, o ex-presidente
do conselho seccional. Então, compõe os conselheiros seccionais e o ex-presidente, a diretoria, né? Fechou? Então, aqui de novo, gente, o ex-presidente, pelo amor de Deus, do seccional, ele compõe o conselho seccional. Não vai errar isso. E a gente vai para a votação. Então, voto. Pessoal, de novo, a gente pode acelerar aqui. A votação é basicamente a mesma. A regra vai ser a mesma. Quem foi eleito? Eleito para onde, professor? Eleito para conselheiro seccional. Quem foi eleito para conselho seccional tem direito a voto. Tem direito a voto. E voz? Voto, vovô. Direito a voto e voz. Já quem é ex, de novo, só vai palpitar. Só vai ter direito a voz. Mesma regra. Então é isso. Se cai na sua prova, a regra é essa. Professor, e o negócio lá de antes de 94? Vale aqui também? Olha para mim. Vale, tá bom? O negócio de antes de 94 tem sim validade. Agora, o que pode cair na sua prova? Asterisco. Quem mais, e isso aqui, tá, tem mais chance de cair, é o artigo 56, parágrafo 3º, 56, parágrafo 3º do Estatuto, tá? Vai falar quem mais tem direito à voz dentro do Conselho Seccional. E você vai fazer uma listinha aí para mim. Deixa eu pegar aqui uma caneta nova. Quem mais tem direito à voz no Conselho Seccional? Aqui vai ser diferente, tá bom? Gente, primeira pessoa que tem direito à voz no Conselho Seccional. Você vai escrever o seguinte: Conselheiro Federal. Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem. Conselheiro Federal da delegação. Então, por exemplo, os conselheiros federais de São Paulo, eles têm direito à voz no Conselho Seccional de São Paulo. Professor, mas eles podem votar? Não, gente. Por que não? Porque eles não foram eleitos para ser conselheiro seccional. Eles foram eleitos para ser conselheiro federal. Então, ele sai lá de Brasília e vem aqui para São Paulo, por exemplo. Pode ter direito à voz? Sim. Quer dizer, vai ter direito à voz? Vai. Vai ter direito a voto? Não, não vai ter direito a voto. Depois, gente, tá? Depois do conselheiro federal da respectiva delegação, o próprio presidente do Conselho Federal. Presidente do Conselho Federal. E aqui, gente, olha que interessante. Mais uma vez, nós temos um pega de prova. Porque o presidente do Conselho Federal, no Conselho Federal, ele tem voto de qualidade. Já na reunião do Conselho Seccional, ele tem direito apenas à voz. E você não pode errar isso, tá? Então, comparando aí, cuidado com o presidente do Conselho Federal. Também tem direito, gente, aqui, a voz, cadê? Aqui, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do respectivo estado e os presidentes de subseção. Presidentes de subseção. Quase tudo presidente, né, gente? Ó, presidente de subseção, presidente da Caixa, presidente do Conselho Federal. Aí, esse não é presidente, são os conselheiros federais do Estado. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa aqui para anotar. Não, o resto era competência. Gente, sobre subseção e Caixa de Assistência dos Advogados, só se eu pudesse deixar uma dica para vocês, tá? Sobre a questão que eu falei de jurisdição da subseção, tomem cuidado, está lá no artigo 60 do Estatuto, tá? Artigo 60. É a única coisa que tem caído sobre subseção, artigo 60, qual que é a jurisdição e como que eu crio uma subseção, tá? Isso aí é importante. E sobre Caixa de Assistência dos Advogados, deixa eu pegar o artigo aqui que é do Regulamento Geral, 2 artigos sobre Caixa de Assistência dos Advogados, 56 e 57, do Regulamento Geral, tá? Então, sobre Caixa de Assistência dos Advogados. Mas como eu falei, gente, basicamente a Caixa, ela aí vai ter uma finalidade óbvia, ó, de assistência, de auxiliar o trabalho, auxiliar a vida do advogado.
Beleza? Tranquilo? Entrou aí, gente, essa matéria, viu como não tem que ter medo de nada, tá? Eu fico muito, muito feliz de vocês terem acompanhado a aula até agora. Gente, alguma dúvida? Se não tem dúvida, manda não aí para mim no chat. Sem dúvidas? Não, então beleza, gente. Ó, já sabem, né? Quem ficou com vergonha, tá? Quem ficou com vergonha de perguntar dúvida, não tem problema. Pode me chamar lá no Instagram, no artigo 7º. O Anderson só perguntou aqui, ó, o 56 e o 57 é do regulamento geral, tá, Anderson? 56 e 57 do regulamento geral. Então, gente, pode me chamar lá no Instagram, tá? Me chama e pergunta sua dúvida. Eu vou responder com todo amor e carinho. Fechou? Então, gente, agora, ó, vamos cestar. Ah, não, mentira. Gente, vocês topam aula amanhã, das 11 ao meio-dia? Vamos fazer aula amanhã, 11 ao meio-dia? Bora? Então tá fechado, gente. Ó, confirmado. Eu vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui também embaixo do vídeo gravado. Sim, todas as aulas que a gente faz, Sheila, para sempre, para todo sempre, vai ficar gravado. Então não se esqueça de compartilhar com os colegas também. Amanhã, então, aula 11, tá? 11 e meio-dia. Eu espero, das 11 a meio-dia, perdão, espero vocês mesmo sistemático aqui dos nossos 50 minutos. Beleza? Depois eu te respondo, Coelho, no direct. Me chama lá no WhatsApp. Gente, coração, amo vocês muito, 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 tá? Fiquem com Deus, vamos estudar. Hoje é sexta, bom descanso para quem for descansar. E já sabe, contem comigo rumo à sua aprovação. Quero vocês na segunda fase em Direito do Trabalho. Estou esperando vocês. Beijo, até a próxima aula.